Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ajudá-los a entender essa questão da substituição de um óleo essencial pelo outro. Esse não é um assunto simples, apesar das aparências, né? Normalmente a gente acha que substituir um óleo essencial por outro é uma coisa tranquila, é uma coisa simples, mas o buraco é um pouquinho mais embaixo e eu acho que você vai entender depois que eu terminar esse vídeo, né? Bom, eu estou gravando esse vídeo porque efetivamente eu recebi uma solicitação de uma informação, né? Como é que eu posso substituir esse óleo essencial? E eu não respondi a essa solicitação via WhatsApp. Eu falei para a pessoa que ela teria que marcar uma aula particular ou uma consulta para eu poder informar como que ela substituiria aquele óleo essencial. Justamente porque tem óleos essenciais que quando você pensa em substituir, o contexto faz toda a diferença. E aí eu quero começar a dar alguns exemplos, mas antes disso eu vou trazer situações hipotéticas de substituição, não no contexto da aromaterapia, mas no contexto da farmacologia convencional, tá? Para a gente poder tentar, assim, começar a criar uma espécie de cenário para entender como que o buraco da substituição é um pouco mais embaixo. Imagine, por exemplo, que você chega numa farmácia e você está com uma dor de cabeça e você foi lá para buscar um ibuprofeno, né? Aí não tem ibuprofeno, aí você pergunta para o farmacêutico lá no balcão, como é que eu posso substituir ibuprofeno? Eu tô com dor de cabeça. Ou então, sei lá, tô com febre. Aí ele vai dizer, olha, você pode aqui, tem a Novalgina, ou você pode, aqui tem também o Tilenol, né, paracetamol. Aí, ok, você não tem grandes preocupações de substituir um pelo outro, né, a princípio, né, ambos são medicamentos autorizados pela Anvisa, ambos são medicamentos cuja segurança está toda listada lá na bula, posologia, que vai tomar, frequência, tudo tá tudo bonitinho. Então, a princípio, não há grandes problemas. Claro, evidentemente, que a menos que você seja alérgico a alguma das substâncias, para você substituir o ibuprofeno por uma Novalgina, paracetamol, seja lá o que for, né? Agora, vamos imaginar uma outra situação que já é um pouquinho mais delicada. Você é uma pessoa que faz uso de um hormônio tiroidiano. Vamos imaginar que você esteja ingerindo, por exemplo, lá um comprimido de Puran, todo dia de manhã. Aí você chega para comprar o seu Puran na farmácia e o cara te fala o seguinte, olha, hoje não tem Puran. Ah, mas eu tô sem comprimido, eu preciso tomar meu hormônio da tireoide. O que você me indica para substituir? Aí pode ser que ele fale, olha, do Puran eu tenho essa marca genérica aqui. E, por um acaso, essa marca genérica, o comprimido é vendido na mesma dosagem que você já está tomando. Agora, se não houver uma marca genérica e houver outras marcas, como Levoide, Synthroid, seja lá o que for, talvez você descubra que aquela dosagem de comprimido mudou de uma marca para outra. Mas talvez você descubra outras coisas se você virar primeiro para o teu endócrino, mandar de repente uma mensagem para ele e falar o seguinte, olha, acabou o Puran, qual é o que eu vou substituir agora? Talvez você descubra que ele vai dizer para você, puxa, tente em outra farmácia, porque eu não gostaria que você mudasse a marca que você já está utilizando, porque pode dar alteração no seu tratamento. Se você de fato não conseguir mais encontrar essa marca, aí sim a gente pode iniciar um tratamento com uma nova marca, mesmo que estejamos falando de hormônios tiroidianos. Então, nessa situação, já é uma situação um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais delicada do que a situação do remédio para dor de cabeça, embora ainda seja uma situação relativamente contornável de você substituir um Puran por um Levoide, Synthroid, seja lá o que for. Mas agora, vamos imaginar que você chegou lá na farmácia para comprar o teu remédio para pressão alta, certo? Aí vamos imaginar que você tome um remédio do tipo beta-bloqueador. Aí você chega lá e fala assim, nossa, esse beta-bloqueador tá caro, né? Como é que eu substituo esse medicamento? Nesse caso, eu tenho certeza que vai ser difícil de você encontrar alguém que te responda como é que você substitui, a menos que seja o seu médico, né? Porque se você quiser substituir o teu beta-bloqueador entre marcas, já é uma coisa um pouco difícil. Agora, vamos imaginar que você quer substituir por um outro mecanismo de ação antihipertensiva. Aí você teria disponibilidade, por exemplo, um diurético, você teria a sua disponibilidade, um inibidor de ECA2. Nesse caso, a substituição já não é mais simples. E ela já não é mais uma substituição do tipo assim, isso aqui é antihipertensivo, isso aqui também é, então eles são intercambiáveis. Não é.
Nesse caso, você já teria que marcar uma consulta com seu médico e vocês teriam que planejar, então, uma mudança de mecanismo de ação para alcançar aquele mesmo objetivo terapêutico, que é diminuir a pressão arterial. Então, por que eu dei esses 3 exemplos? Porque quando a gente fala de óleos essenciais, é mais ou menos parecido. No sentido assim, existem algumas substituições que elas são muito simples, né? Normalmente são substituições de óleos essenciais com pouca especificidade na sua composição química. O que eu quero dizer com isso? São óleos que têm moléculas que aparecem em todos os óleos essenciais e em quantidades mais ou menos semelhantes, sem nenhuma molécula lá muito diferentona. Ou então são situações de uso que são situações também que conseguem ter uma resposta com um bom leque de óleos essenciais e não apenas com aquele único. Então, tem algumas situações em que, de fato, é um pouco mais tranquilo da gente fazer essas substituições de óleos essenciais. Por exemplo, você tem uma formulação lá para uma massagem modeladora, aí você não tem uma laranja doce, dá para você trabalhar com limão, dá para você trabalhar com uma laranja amarga, dá para você trabalhar com grapefruit, dá para você trabalhar, por exemplo, com uma mandarina. Eles são relativamente, para essa situação, relativamente intercambiáveis, embora eu vá mostrar que tem algumas questões específicas aí também. Depois, a segunda situação que eu quero comparar com a situação de você substituir um hormônio tiroidiano, tem situações que são semelhantes também na aromaterapia. Você tem óleos essenciais que têm uma composição química bastante semelhante, eles já têm assim uma certa especificidade de uso, né? Até daria para você substituir, mas talvez você quisesse dar uma checada se a substituição de fato não tem nenhum problema. Vamos imaginar aqui o caso de você substituir um eucalipto radiata, que está numa formulação, por um eucalipto globulus, né? Que é o que você tem em casa. Embora o eucalipto radiata e o globulus sejam óleos essenciais com uma composição química realmente muito semelhante, existe um pequeno teor lá de cineol que é mais puxado para o globulus do que puxado para o radiata. Então, talvez você quisesse consultar, né, uma opinião de um especialista se de fato dá para fazer uma substituição bem tranquila nessas situações, mas quase sempre dá para a gente fazer. Então, é uma situação um pouquinho mais delicada, um pouquinho menos evidente do que a substituição de cítricos, né, que eu dei o exemplo da massagem modeladora, comparando isso com um remédio para dor de cabeça, mas ainda assim, ok, digamos que até daria para você fazer uma substituição. Só que tem situações em que a gente substituir um óleo essencial é tão complexo quanto você, por exemplo, chegar numa farmácia e pedir para substituir o teu medicamento para pressão alta, né? Essas situações normalmente envolvem óleos essenciais que têm mecanismos de ação que são muito específicos. Ou então são óleos essenciais que têm um cheiro muito específico. Ou então são situações de uso que requerem bastante cuidado, que requerem uma abordagem muito específica. Normalmente, essas são as situações em que é bastante complexo a gente substituir um óleo essencial pelo outro. Só que a situação toda fica ainda mais complicada, e vocês sabem que eu adoro complicar as coisas, né? Na verdade, eu não adoro, é porque eu não consigo descomplicar. Talvez se eu estivesse iniciando na aromaterapia, eu achasse que as coisas fossem mais simples, mas depois de um certo tempo, a gente conhece tantas implicações que a gente não consegue mais simplificar. E isso é a razão também pela qual eu não consigo mais resumir determinados assuntos na aromaterapia, porque eu não consigo mais dar um resumo simplista para algumas questões. A substituição é um caso desses, né? Então, como eu estava falando, para deixar a situação mais complexa ainda, existe a substituição de um óleo essencial pelo outro quando você apenas está utilizando ele. E existe uma outra questão que é você substituir um óleo essencial dentro de uma formulação. Eu também vou voltar para a explicação da farmácia, de farmacologia, assim, de medicamento convencional, para ficar mais claro. Aquele paciente, ele toma um diurético, um inibidor de ECA, um recaptador de serotonina e toma, sei lá, um medicamento anti-inflamatório. Então, a pessoa toma um coquetel de óleos de medicamentos, certo?
Quando você quer substituir um desses, dá para entender que eu não posso simplesmente substituir um medicamento sem considerar qual interação medicamentosa ele vai fazer com os outros 3 que a pessoa está tomando, certo? Então, por exemplo, esses 4 que ela está tomando estão funcionando legal no organismo dela. Se eu vou mexer em um, será que vai continuar funcionando legal os 4? Ou será que esse um que eu substituí já não vai interferir na dinâmica, né, no metabolismo, na ação toda do outro medicamento que ela está tomando? A mesma coisa acontece com óleos essenciais. Quando eu tenho uma formulação e eu quero substituir um desses óleos na formulação, eu tenho que ver se essa substituição continua fazendo sentido naquela formulação, né? Vou dar um exemplo. Tem uma aula essencial na Casa Mãe que se chama 6 óleos essenciais, 30 soluções. E quando eu pensei nessa aula, eu pensei em montar um kit com 6 óleos essenciais que fosse versátil e seguro o suficiente para endereçar 30 soluções, 30 questões do dia a dia de uma família que tem crianças, né? Então, família lá que tem adultos e crianças numa mesma casa. Então, quando eu cheguei nesses 6 óleos essenciais, que é o óleo de tea tree, Ravintsara cineol, gerânio, copaíba óleo resina, não é nem o óleo destilado, é a copaíba óleo resina, lavanda verdadeira e limão. E aí eu coloquei o limão siciliano ou o Tahiti de maneira intercambiável, mas nesse caso podia. Eu pensei nesses 6 óleos essenciais combinados entre si. E aí o que acontece quando as pessoas querem fazer essa aula é que quase sempre elas me perguntam, antes de comprar a aula, né? Maíra, eu quero comprar a tua aula, mas eu não tenho a Ravintsara. Eu posso substituir a Ravintsara pelo eucalipto globulus? Quase nunca eu falo para a pessoa comprar o óleo essencial, comprar essa aula se for o caso, né? Dela não ter a Ravintsara e não planejar em ter a Ravintsara para poder aproveitar a aula. Por quê? Porque se eu quisesse criar uma aula com eucalipto globulus, eu teria criado. E com certeza, porque o eucalipto globulus é um óleo mais acessível do que a Ravintsara, acessível tanto em locais onde você consegue comprar, quanto é mais acessível em termos de preço, quanto é um óleo essencial, o eucalipto é mais acessível no preço, mais fácil de você comprar, como é um óleo essencial que as pessoas conhecem e estão acostumadas com cheiro, né? Então, se fosse para eu escolher o eucalipto, para mim seria mais fácil escolher o eucalipto para montar essa aula. Se eu escolher a Ravintsara para compor esse kit de 6 óleos essenciais, é porque eu tinha motivos muito específicos para escolher a Ravintsara cineol. Então, não faz sentido a pessoa, dentro daquele contexto que eu escolhi, usar o eucalipto globulus. Portanto, se a pessoa quer substituir naquela aula a Ravintsara cineol por eucalipto globulus, eu preciso saber, ok, dessas 30 formulações que eu estou te dando aqui na aula, em qual delas você quer substituir? Aí Maíra, eu quero substituir na formulação 25 aqui. Ok, quem é a pessoa que você está usando essa formulação 25 substituída? É uma criança ou é adulto? Então veja que nem quando já está dada a situação, eu consigo responder de bate-pronto essa pergunta se a pessoa pode substituir um óleo essencial pelo outro. Porque se eu escolher a Ravintsara e a pessoa utiliza o eucalipto globulus e ela estava pedindo essa substituição, por exemplo, para uma criança pequena, e a minha formulação com a Ravintsara estava a X% e ela vai usar a mesma formulação com o eucalipto, eu aumento instantaneamente o teor de cineol. E aí eu imediatamente diminuo a segurança dessa formulação para uma criança pequena. Então eu não posso fazer esse tipo de formulação. Outro exemplo que surge também. Às vezes as pessoas têm uma formulação de uma aula que eu dou, que é uma formulação para, acho que é para varizes nas pernas, né? Mas não é uma formulação que eu dou, é uma formulação de um autor que eu discuto. E aí nessa formulação a formulação está muito bem montada no sentido de ter óleos essenciais que estão atuando para varizes por vários mecanismos de ação. Só que tem um óleo essencial lá que é um pouco mais difícil de fato das pessoas encontrarem, né? E aí normalmente elas falam assim, Maíra, eu não consigo encontrar esse óleo essencial, eu posso substituir ele por hortelã? Que a hortelã é um óleo que não está nessa formulação. Aí eu falo para a pessoa assim, olha, não dá.
para substituir. Por mais que você saiba que a hortelã pode ajudar na questão de varizes, nesta formulação ela não faria sentido, né? Então eu tenho que, e para eu dar essa resposta é 15, 20 minutos escrevendo no computador, para poder explicar para a pessoa por que não faz sentido ela substituir, porque afinal de contas eu sou professora, eu não posso simplesmente falar para a pessoa, não substitua, não é isso que ela está me perguntando, ela quer aprender. E aí eu gasto de 15 a 20 minutos para simplesmente explicar uma coisa que, assim, que na verdade para a pessoa parece simples, mas não é, né? Então, é muito demorado a gente fazer uma avaliação se determinado óleo essencial pode substituir outro ou não. Quando a gente vai fazer essa avaliação, o primeiro critério que a gente observa, claro que é o critério composição química, obviamente, né? A gente busca óleos essenciais que têm uma composição química semelhante, principalmente nos majoritários. Só que a questão é que a gente sabe que a ação farmacológica dos óleos essenciais, embora ela possa ser prevista pelos seus majoritários, ela não pode ser confirmada apenas com base nisso. Porque os compostos minoritários de um óleo essencial são capazes de alterar ou modular a ação dos compostos majoritários daquele óleo essencial. E nesse sentido, está lotado de pesquisa, principalmente na área de potencial antisséptico dos óleos essenciais, mostrando que quando você mistura os teores de moléculas, né, presentes numa formulação, você altera o resultado, por exemplo, para determinados patógenos e outros. Então, por mais que você esteja analisando o potencial terapêutico, vamos lá, de um terpinem-4-ol, dependendo da vizinhança desse terpinem-4-ol num óleo essencial, esse resultado terapêutico pode ser alterado. E aí, se eu substituo um óleo essencial e eu quero uma ação antisséptica específica para algum patógeno, e esse óleo essencial tem o mesmo composto majoritário, mas a vizinhança modulou a ação desse majoritário de uma forma diferente, eu substituí perigosamente, né? Porque a pessoa poderia ter uma ação terapêutica e não vai ter, e aí ela se infecta, certo? Outros exemplos em que a substituição também é complicada, né? Você está falando da composição química, mas aí tem a questão do cheiro, né? O cheiro é muito importante também. Se eu vou substituir um óleo essencial pelo outro, o mínimo que eu tenho que saber é se a pessoa vai topar o cheiro daquele óleo essencial. Né? Ainda mais se a pessoa estiver fazendo uma aromaterapia por olfato, por olfação. Então, por exemplo, a pessoa não quer substituir a lavanda verdadeira como um auxílio para ansiedade e ela vai usar esse óleo essencial no colarzinho olfativo. E aí o que ela está querendo saber é o seguinte, Maíra, qual que é o outro óleo essencial que vai me trabalhar mecanismo serotonérgico, que nem o linalol e o acetato linalílico da lavanda? Se fosse apenas pela composição química, eu ia dizer, então, olha, tem vários óleos essenciais que são lotados de linalol. Cate aí uma salve esclareia. Nossa, cate então o rowood, né, entupido de linalol. Cate a bergamota, cate petit grande laranja, cate ylang-ylang da fração extra, fração ultra, tudo lotado de linalol, né? Aí eu não perguntei para a pessoa para que ela queria, né? Então, assim, não perguntei, ou se ela falou que ela queria para isso, eu fui indicando pela composição química. Aí a pessoa compra o óleo essencial, chega em casa e ela odeia o cheiro, certo? E aí? O que acontece, né? Ela não vai usar o óleo essencial, então não adianta eu fazer essa indicação de substituição. E tem óleos essenciais em que o cheiro é tão específico, mas tão específico, que pode acontecer uma outra situação. Aquele óleo essencial foi indicado exatamente por conta daquele cheiro. E se eu substituo pensando na composição química, o papel olfativo naquela ação terapêutica se perde imediatamente, né? Mas tem outras situações. Imagine que a pessoa me pede um substituto, por exemplo, para utilizar laranja doce na pele, certo? Sei lá, por qualquer finalidade. Aí ela falou assim, Maíra, como é que eu substituo a laranja doce? Eu falo, utilize uma laranja amarga, né? E aí lascou, né? Porque a laranja doce tem muito pouca chance de causar fototoxicidade, a laranja amarga tem total chance de causar fototoxicidade. Se eu não perguntei o contexto, e aí?
Aí indiquei para a pessoa usar a laranja amarga como substituto, e aí ela vai ter uma reação de toxicidade, e a culpa é de quem? Né? Minha, que não fiz uma avaliação correta antes de indicar a substituição de um óleo essencial, né? Ou então vamos imaginar que a pessoa fala assim, Maíra, como que eu substituo o patchouli? E aí eu não vou perguntar para a pessoa para que ela quer substituir, como é que ela vai utilizar, né, qual que é a interface, não vou perguntar a frequência, não vou perguntar nada. Eu falo assim, bom, patchouli, aí na minha cabeça eu falo assim, patchouli é cicatrizante. Eu vou falar para você, substitui aí por mirra, substitui aí por vetiver, que tá bom. Só que daí a pessoa não ia usar o patchouli para o que eu achei que ela ia utilizar, que era uma questão de cicatrização na pele. Ela vai ingerir o patchouli. E aí eu indiquei para ela vetiver ou mirra. E aí, meu amigo, as contraindicações são outras, certo? Ou então vamos imaginar que de repente a pessoa está querendo um óleo essencial para substituir em questões circulatórias, né? Isso acontece muito com os livros de aromaterapia francesa, que estão sempre utilizando óleos como, por exemplo, Immortelle, né? Que é um óleo louco de caro. Bom, a Immortelle é o óleo essencial para circulação, para varize, para essas estases sanguíneas todas, né? Hematoma, roxo, sempre se fala de Immortelle. Bom, a Immortelle, ela, nessa questão de questões circulatórias sanguíneas, ela tem outros óleos essenciais que também atuam nessa mesma esfera. Se a gente vai falar, você tem o gerânio, você tem o cipreste, você tem a própria hortelã, você tem o próprio patchouli, você tem o vetiver, você tem o cisto, você tem um monte de óleo essencial que atua nessa questão, né? Só que o problema é que cada um desses óleos essenciais é um mecanismo de ação. E cada um deles atua nessa questão global, que é questões de circulação e sanguíneas, né? Que é por moléculas diferentes. No caso específico da Immortelle, são as italidionas. O efeito delas é reputado a essas italidionas, né? E aí, o teor de italidionas, inclusive, muda de se o óleo essencial é destilado ou se ele é extraído com solvente, um absoluto. E a toxicidade também varia, se é destilado ou se é extraído por solvente. Então, eu não posso simplesmente virar para a pessoa e falar assim, use um gerânio, que você já substituiu essa Immortelle. Eu não posso, porque o mecanismo de ação é outra. Eu não sei se ela tem, como é que ela vai utilizar, então eu não posso dizer que você usar X% de Immortelle te dá o mesmo efeito de usar o mesmo X% de gerânio, né? E se a pessoa estiver mudando de interface, aí é um Deus nos acuda, porque a toxicidade, por exemplo, oral de uma Immortelle é diferente da toxicidade oral de um gerânio, né? Então, quando as situações são meio complicadas, e questões circulatórias normalmente são questões complicadas, para eu fazer uma substituição, eu não posso, eu vou cair naquele caso do medicamento à pressão alta, eu não posso dizer assim, esse óleo essencial é circulatório, então eu posso substituir um pelo outro, não, porque de repente eu estou substituindo um beta-bloqueador por um inibidor da ECA, de ECA2. A questão é um pouco mais embaixo, né? Então, toda vez que você fizer uma pergunta, ou se você mesmo se questionar como que você pode substituir um óleo essencial pelo outro, pense que você precisa, em primeiro lugar, saber qual é a composição química que você está buscando e como que os minoritários modulam essa composição química no óleo essencial que você quer substituir. Depois você tem que pensar em qual interface que esse óleo essencial será substituído e se esse óleo essencial que será substituído está dentro de uma formulação ou não e qual é o papel dele dentro dessa formulação. E não apenas qual é o papel dele individualmente, mas qual é o papel dele dentro dessa formulação. Depois você precisa saber se, ao mudar de uma interface para outra na utilização desse óleo essencial, se existem questões importantes de toxicidade. Então, é importante que você saiba em qual interface que essa substituição estará sendo feita. E, finalmente, que é o mais importante de tudo, quem é a pessoa? Quais são as questões de saúde dela? Quais são as questões de estilo de vida? Quais são as contraindicações que ela tem para você conseguir fazer uma substituição adequada de óleos essenciais? Então, é assim que funciona. Eu sei que é um pouco frustrante isso, né? Porque as pessoas gostariam que a substituição de óleos essenciais fosse uma tabela, né? Assim, pegue o óleo
tal e substitua pelo tal. Fosse uma tabelinha. Eu sei que as pessoas imaginam que essa tabela existe. E de fato, essas tabelas existem. E em muitos livros, mas na prática, no dia a dia da aromaterapia, se você não conhece os óleos essenciais e não conhece a pessoa, nem a interface, nem a finalidade de uso, essas tabelas não servem para muita coisa, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se você ficou com algumas dúvidas, quer comentar, deixa aí. E seguimos, né? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho, até!